Muita gente pediu e finalmente o jovenzinho resolveu trazer aqui o tutorial básico de como desenhar corpo inteiro de qualquer personagem de anime. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica que eu mesmo criei com a junção de vários aprendizados que eu tive durante esses anos desenhando, onde eu nomeei ela como LFB, que de forma extensiva seria mais ou menos linha, forma, base. Ela vai se consistir então em 3 etapas para que a gente consiga chegar no resultado final de forma bem mais fácil. Eu não vou te ensinar aqui a anatomia do corpo, como que o músculo se contrai, como que ele fica e tudo mais. Não, o objetivo aqui é que você consiga usar essa técnica para poder desenrolar, para poder se divertir fazendo aí personagens com o corpo inteiro, beleza? E é uma técnica eficiente que eu uso e que eu vou ensinar para você. Lembrando que aqui eu vou passar de uma forma bem resumida e até incompleta, mas se você quer saber mais dessa técnica e também de outras técnicas minhas, tem o meu treinamento Jornada Jovem Desenhista, tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu falo muito mais sobre essa técnica e eu dou muito mais exemplos. Então se você quer se aprofundar no desenho, sair do básico, ir pro avançado e começar a desenhar qualquer personagem que você queira desenhar, da forma que você quiser desenhar, não esqueça, treinamento do jovem tá aí na descrição e no comentário fixado, fechou? Então bora pra aula do vídeo de hoje. A primeira coisa que você vai precisar saber para que essa técnica funcione de verdade é utilizar as formas geométricas da melhor forma possível. Eu não vou conseguir ensinar aqui no vídeo de hoje porque é muita coisa, é muito detalhezinho e é muita coisinha que eu ia ter que explicar para você. Obviamente que no meu treinamento eu dou esse conteúdo, eu explico o passo a passo de como você usar as formas geométricas para fazer qualquer coisa no desenho, mas no vídeo de hoje o foco vai ser ensinar a técnica no geral, por cima de tudo, beleza? Então as formas geométricas que eu uso são essas, ó. Eu vou começar aí com uma esfera, que é esse círculo, mas a gente vai ver ele de forma 3D, tridimensional. Depois eu vou usar um cubo, que é esse daí, bem padrão. A gente usa essa caixa bastante para fazer peitoral, mão, por exemplo, e tudo mais. E também o cilindro, que é o mais importante. Não, todos são importantes, né? Mas o cilindro é o que a gente mais usa, que a gente vai usar bastante para fazer músculo do braço e músculo da perna, como quadríceps, bíceps e essas coisas, fechou? Então bora lá começar a explicar o LFB, linha, forma, base. O que é essa técnica que o jovem tá inventando do nada, né? Vamos ver. Vou começar aqui então pelo Goku Daima, certo? Eu vou fazer o Goku Daima e o Vegeta desse novo anime que tá saindo de Dragon Ball, beleza? E a primeira coisa, a primeira dica importante pra gente começar a desenhar corpo é a gente ter um ponto de referência inicial pra que a gente não se perca no resto do nosso esboço. E aí, como você tá vendo, eu tô começando o esboço pela cabeça. Tô fazendo o rosto do Goku primeiramente. Eu quero ali ter o tamanho do rosto, onde que vai ficar e tudo mais, porque esse é o meu melhor ponto de referência que eu tenho pra mim mesmo. E eu sempre falo pros meus alunos, tenha um ponto de referência inicial, onde você sempre vai começar o esboço e você vai se sentir mais confortável para que no restante do esboço você não se perca e não deixe ele desproporcional e etc. E aqui a gente começa a nossa técnica. Essa imagem que você tá vendo foram os primeiros passos que eu fiz. Então eu fiz ali o círculo com o formato do rosto básico e depois eu fiz essa linha que é basicamente o segmento do corpo do Goku, que é o primeiro passo, o LFB. A gente vai começar fazendo as linhas. Então eu comecei fazendo essa linha e logo depois eu fiz a forma, que é o F, né, de LFB. E a forma seria, no caso, esse cubo, que vai ser basicamente ali o tronco geral do Goku. Como eles são crianças e tudo mais, apenas um cubo já resolve os problemas. A gente não precisa fazer o cubo, fazer uma esfera pra gente ter mais articulação, não, porque o corpo deles são menores, são mais simples. Então simplesmente esse cubo, junto com essa linha, eu já consigo dar os primeiros passos pro meu corpo inteiro. Logo após isso, essa vai ser a segunda imagem, onde eu comecei a dar mais linhas pro meu corpo. Então eu fiz ali as linhas da perna e do braço. Jovem, por que eu preciso fazer essas linhas? Porque elas que vão te facilitar a ter proporção, a ter um movimento também no seu esboço. O que eu quero com elas é basicamente imaginar como que vai ficar a pose ali do meu boneco, né, do meu personagem, no caso aí o Goku. Porque se eu começar a fazer as formas diretamente, né, começar a fazer os cilindros, sem eu ter um ponto de referência, como você que tá começando não tem ainda esse feeling, né, tá aprendendo ainda a desenvolver o seu traço e tudo mais, você precisa facilitar ao máximo. Então eu coloco essa etapa de linha antes das formas para isso, para que você consiga já determinar como que vai ficar o posicionamento das pernas,
pernas, do braço, o tamanho deles, e aí você consegue visualizar com mais facilidade. Logo após isso, a gente já vai começando a colocar as formas geométricas. Lembrando, é tudo bem rabiscado, é tudo pra gente deixar o mais fluido possível o nosso esboço, porque a gente já tá usando formas geométricas, elas já são bem, como eu posso dizer, elas não são muito suaves, é difícil da gente deixar um esboço bem fluido usando só formas geométricas, então é importante que a gente tenha esse traço solto, essas linhas como uma primeira etapa, para que a gente consiga deixar o movimento do nosso personagem o mais bonito possível para quem for ver os nossos desenhos. E depois que a gente forma toda essa carcaça, né, com formas geométricas, a gente basicamente já tem ali um volume inicial, a gente já tem ali um tamanho do nosso personagem. Só com isso a gente já consegue deixar ele proporcional, então é uma hora bem importante para que a gente deixe tudo proporcional, tudo no tamanho que a gente queira. Depois de fazer essas duas etapas de forma, a gente vai fazer a base. E como que é a base, né, basicamente? A gente vai começar a vestir o nosso personagem. Então a gente vai dar detalhes, a gente vai colocar uma roupa por cima dele e tudo mais, sem apagar nada, certo? Não precisa apagar. O que que a gente precisa fazer aqui agora? O mais rabiscado possível, só pra gente ter essa base, porque é linha, forma, base. É assim que se consiste a técnica. A gente vai desenhar tudo de uma vez para que depois a gente faça a conclusão final e a gente consiga ter um resultado mais satisfatório de uma forma muito mais fácil. Então, após desenvolver toda a carcaça desse esboço, né, a gente vai apagar ele e vai começar a refinar todo o traço do Goku, para que só agora a gente comece a finalizar de uma vez por todas o nosso esboço. Jovem, é um processo longo, é um processo demorado, sim, mas é um processo eficiente. Se você tem dificuldade com o corpo inteiro, não consegue desenvolver, né, com qualquer técnica que você usa e quer ter pelo menos ali uma ideia básica, né, de onde a gente pode sair, porque antes a gente buscar estudar anatomias, outras técnicas um pouco mais profundas, porque essa técnica, ela é eficiente, ela é fácil de aplicar, ela é fácil de aprender. Então, basicamente, no geral, é assim que ela funciona. Obviamente que no meu treinamento, eu dou muito mais dicas, muito mais exemplos e conceitos, então vão ter aulas ali de 20, 30 minutos, só explicando muito mais do que isso. Se você tem interesse, obviamente, tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ser muito bem-vindo lá, beleza? Mas agora, antes de tudo, a gente tem que fazer o nosso Vegeta, então bora lá. Chegando aqui então no nosso Príncipe Saiyajin, novamente começando ali pelo rosto, pra gente ter essa referência, essa ideia da proporção geral de como vai ficar e como a gente vai posicionar todo o restante do nosso personagem. Tendo essa base, a gente já vai pro tronco dele, né? Pro peitoral, pras costas aí no caso, que ele vai estar meio virado, beleza? Esse cubo aí que eu fiz pra representar essa parte foi um pouco complicado, vou ser sincero, porque a ideia é que o personagem ele esteja meio que virando, então a gente tem que tanto pegar as costas do personagem quanto a lateral dele. Então o cubo ele fica nesse formato meio maluco, beleza? E aí eu mostro essa imagem pra você, como que foi as primeiras linhas do nosso Vegeta. Eu fiz ali os braços dele, então é uma linha bem básica, só quero posicionar o braço dele, eu quero ver o tamanho, como que vai ficar ali no movimento do personagem mesmo, pra gente ter essa base e ficar bem mais tranquilo de fazer o restante do nosso desenho. E logo após isso, eu uso as formas geométricas para construir o braço dele e tudo mais, beleza? Porque aí eu já consigo ter mais volume, eu já consigo ter uma precisão melhor de como vai ser a proporção de todo o personagem. Durante o processo é normal a gente estranhar as formas geométricas, como que elas estão posicionadas ali, o ângulo delas também e tudo mais. Então depois de eu ter feito essas linhas, eu dei uma ajeitada ali na parte do tronco do Vegeta, no cubo que eu tinha feito, beleza? Isso é normal e não pode ter preguiça também na hora de fazer. Se você acha que tem que mudar, porque você acha que não fez o ângulo muito certo e tudo mais, muda, porque senão lá na frente você não vai ter mais tempo de mudar, você vai ficar com muita preguiça de fazer as coisas. Então, se for pra mudar, muda as coisas, apaga, refaz, não tem problema nenhum. E nessa segunda imagem, foi basicamente as linhas que eu fiz pra perna, certo? Eu tô mostrando aí principalmente as linhas em imagens estáticas, porque é coisa rápida, né? Como o vídeo tá acelerado, eu faço as linhas bem mais rápido, então eu pauso aqui, mostro as imagens marcadas certinha, pra você ter uma noção melhor na hora de fazer o seu desenho. E logo após isso, eu já apliquei as formas geométricas pra dar esse volume e também essa proporção pro personagem, pra gente ter essa ideia geral. E depois de tudo isso, eu fiz a base. Eu vesti ali basicamente o Vegeta. Então eu dei ali as curvas necessárias, o traço necessário pra ficar realmente com o traço do nosso personagem, beleza? Então fiz as vestimentas e tudo mais, lembrando, sem apagar nada por enquanto. E agora eu tô apagando o esboço por completo, beleza? Porque eu vou refinar os dois personagens de uma vez. Eu achei que eu precisava mudar algumas coisinhas ali no Goku, já aproveitei então para refazer o traço por completo, beleza? E aí essa é a hora onde você só aproveita, porque você já fez todo o trabalho inicial, né? De construir ali o esboço mesmo, né? E agora a gente só tem que refinar os detalhes e tudo mais
tutoriais pra depois a gente partir pra pintura desse desenho. E é isso, cara, o processo é esse, a sequência é essa da técnica LFB, linha forma base, beleza? Então, se você gostou, obviamente, cara, deixa o like pra ajudar aqui o jovenzinho, pra ajudar aqui o canal e também pra eu entender que é pra trazer mais vídeos nesse estilo, beleza? Eu tentei aqui basicamente pegar uma técnica um pouco mais complexa que precisaria um pouquinho mais de detalhes pra você entender um pouquinho mais, principalmente em como usar as formas geométricas, mas eu resumi aqui pra que você tenha aí essa noção básica dessa técnica que pode ser muito útil pra você. Na real, eu acredito que vale a pena você testar, principalmente se você tá tendo essa dificuldade, beleza? Eu sei que muita gente pediu, então é isso aí. Deixa aí nos comentários também outros tutoriais, outras coisas que eu posso trazer aqui pra vocês, que eu vou estar trazendo na maior tranquilidade do mundo, fechou? E lembrando, meu treinamento com mais técnicas, com mais profundidade, mais aulas, mais tempo e também com o meu contato. Você pode mostrar os seus desenhos e tirar suas dúvidas comigo mesmo, que eu vou estar lá pra te responder. Vai estar aí então o link do Jornada Jovem Desenhista na descrição e no primeiro comentário fixado. Se eu fosse você, eu aproveitava o tempo de agora, porque em breve vai chegar o módulo de pintura e o curso vai subir por um preço relativamente mais alto, beleza? Então se você tem esse interesse e quer desenhar melhor comigo, tendo eu aí como professor, como sensei, te ajudando ali diretamente, não perca tempo, fechou? É isso aí, se inscreva no canal, tamo rumo a 40k até o final do ano e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. E é isso aí, cara, eu espero muito que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. É nóis.